Então, mais uma vez, boa tarde a todos os varzinistas que nos estão a ver aqui na Varzim TV. Esta é mais uma edição do 1-0 para Elas, o programa dedicado à mulher varzinista. E hoje tenho comigo a Ni Nobre, uma amiga que há muito tempo também acompanha o nosso clube. Ni, obrigado por teres aceito o convite. Por estares aqui para falarmos de uma coisa que é difícil de descrever, não é? Mas que nos dá muito gozo, que é esta paixão pelo Varzim, este amor por um clube de futebol que numa mulher, apesar de sermos muitas, ainda há quem ache que a mulher é assim, não é pouco usual num clube, não é? A presença feminina. Eu começava por te perguntar como é que o Varzim entrou na tua vida? Quando? Como? Bem, é assim, apesar de ser poveirinha de Gema, ter nascido cá, não vivi desde cedo o Varzim. Infelizmente os meus pais, por serem de fora, não foi logo desde cedo que me incutiram o espírito varzinista. Contudo, comecei desde nova. O meu pai começou a falar do Varzim. Não tinha ainda aquela coisa que tenho hoje em dia, mas aos poucos fui ganhando o bichinho, mas confesso que só mesmo com a Cristiana, que já esteve aqui anteriormente, é que eu comecei a viver o Varzim de uma maneira diferente. Comecei com ela, comecei a ir ver alguns jogos. Inicialmente era normal, não é? Via, gostava, era o clube da minha terra, mas pronto, era muito soft. Só passado algum tempo, e mesmo com ela a levar-me, que eu comecei a ver o que era o Varzim, o que era a massa associativa do Varzim, o peso que tínhamos, e mesmo em termos históricos, toda a gente conhecia o Varzim, toda a gente falava do Varzim. Então isso começou a despertar um bichinho cá dentro, não é? E aí sim comecei a ganhar um sentimento pelo Varzim e a viver e a sofrer pelo Varzim, mas já numa fase mais avançada, confesso. Eu ia utilizar mesmo essa expressão, é um bichinho, o varzinismo é um bichinho que entra e que nunca mais sai. Sim. Que mesmo com o sócio, porque há muitos exemplos disso, há sócios que se chateiam e que se afastam por causa das desilusões, ou porque tomam caminhos na vida que os levam a afastar-se um bocado da vida do clube, mas o bichinho está lá e não tarda nada, ressuscita, não é? E eles regressam. Sim, é verdade. E depois também há esta comunhão do varzinismo pelo gosto da modalidade em si, do futebol, não é? Sim, que é uma comunhão muito especial. Eu sempre gostei de futebol, isso é um facto, sempre acompanhei imenso, mas não sabia o que era viver um clube. Aliás, quando eu via muitas vezes disputas de terras, de locais, ao início fazia-me um bocado de confusão, porque eu não conseguia perceber como é que as pessoas se envolviam tanto no futebol, viviam aquilo ao máximo, ao limite, mas depois de entrar no espírito varzinista eu consigo perceber e tudo faz sentido e percebe-se uma outra atitude, consegue-se perceber tudo e identificar facilmente o porquê daquela pessoa estar a reagir daquela maneira, as exaltações, as alegrias, as emoções que o jogo em si desperta numa pessoa. Isso é realmente surpreendente e realmente o varzinismo é uma coisa muito especial. Eu penso que sim. Daí a te levar a fazer-te sócio, eu lembro-me, Sim. Quando tu te fizeste sócio foi porque foi uma decisão tua, eu lembro, nem sei, para um jovem, a menos que os pais estejam dispostos a suportar aquela despesa mensal, não é? Porque é uma despesa mensal, para um jovem nem sempre se não tiver esse apoio dos pais, nem sempre é fácil. Não é? Confesso. E eu lembro-me que tu também estiveste um bocado dependente disso, do teu pai aceitar. Eu confesso que eu cheguei a fazer um acordo até com a minha mãe, porque eu queria muito tornar-me sócia. Achei que era muito importante cada um de nós tentar contribuir, não é? Sim, é difícil para algumas pessoas. Já lembro perfeitamente que fiz um acordo até na altura com a minha mãe, do género, ela pagava-me a cota e eu pagava o bilhete dos jogos. E então ficou assim, de uma maneira dela também
poder ajudar e eu também conseguir pagar as minhas cotas e poder estar na presente altura, em todos na os altura jogos. eras estudante, Era não estudante trabalhavas, a 100%, não é? não tinha qualquer rendimento, mas eu queria ser sócia do Varzim, falei com os meus pais, eles naturalmente aceitaram essa minha decisão, porque também já vinham a acompanhar o meu crescimento dentro da família varzinista, por assim dizer, e claro que entenderam e fizeram todo o gosto a que eu pertencesse. Aliás, o meu pai chegou a ser sócio do Varzim e claro que ele percebeu e apoiaram. E claro. a partir desse momento também passaram a ter o Varzim mais presente em casa, se calhar, em conversas, não? Sim, o Varzim hoje em dia é sempre tema de conversa, quer seja por todos os motivos, os jogos eles acompanham cada vez mais, o interesse é cada vez maior e eu ainda tenho fé de levar o bichinho também para eles, sim, espero que sim, acho que é importante também renascer o conceito não só do varzinista sozinho, mas também a família varzinista, porque acho que também já se começa a ver família a dirigirem-se ao estádio, a apoiarem em massa. Aquela tradição do domingo da família é ir ver o Varzim. Ir ver o Varzim, exatamente. E é como a gente costuma dizer, um domingo sem Varzim não é bonito. Não é domingo, exatamente. Em relação ao futebol em si, Ni, o que é que mais gostas no jogo? A sensação que cada jogada nos consegue transmitir. Aquilo provoca-nos mesmo emoções que nós, noutras situações, não conseguimos sentir. Uma jogada, um lance, cada momento do jogo é vivido ao máximo. Passo bem feito. É exaltação. Eu acho delicioso. É muito bom. E depois eu acho que a massa, não é? A massa humana, a moldura humana também vai crescendo com isso. O jogo, se nós puxarmos pelos jogadores e os jogadores também por nós, o ambiente torna-se completamente emocionante, porque há alegria dentro do campo e há alegria também fora das quatro linhas. E acho que isso depois, em termos de sensação, é muito bom. E o que é que mais te tira do sério no jogo? À parte das arbitragens, talvez o jogo feio de uma equipa adversária, que o adepto se aperceba que a equipa não está ali para jogar futebol, que tenha um objetivo claro de jogar, como a gente costuma dizer, com o autocarro lá atrás, isso tira a piada toda a um jogo de futebol. Um jogo mais agressivo por parte de uma equipa adversária, por vezes também nos irrita. O passar tempo é horrível, os jogadores caídos no chão. As coisas que mais me enervam também. É desespero. E depois lá está, funciona muito em função do resultado. Não é? Quando o Varzim está a ganhar, o sócio relaxa, mas se por acaso estamos num momento em que precisamos dar a volta a um resultado, tudo nos começa a enervar, o passar tempo, uma queda para o chão, andar ali aos passes, pronto, no engonha, passa a expressão. Sim, isso tira-nos do sério. Para quem te está a ouvir, tu aparentas ser uma pessoa muito calma. Sim, a ver o jogo, transformas no jogo, o árbitro consegue-te tirar do sério. Completamente. Eu acho que, por exemplo, a Cristiana costumava falar muito nisso. Ela dizia que eu nos jogos me transformo por completo, eu não sou a mesma pessoa. Como disse, sou muito calma no meu dia-a-dia, costumo enfrentar até os problemas com muita calma, penso em tudo, pondero. Naqueles 90 minutos não há calma, não há nada. A minha cabeça está focada naquelas quatro linhas e transforma-me por completo. De gritar, de expressar-te. Sim, expresso-me muito. De vez em quando sai um palavrão. Sai o que não deve sair, mas uma pessoa não tem noção. O comportamento da pessoa fica completamente alterado. Mas também eu acho que é bom, uma pessoa ali é natural, aquilo sai naturalmente, não é forçado, um berro, um festejo não é forçado, aquilo é mesmo consoante a emoção do jogo, aquilo sai naturalmente. Eu lembro-me que ao início era mais reservada a ver os jogos, mas também é como digo, à medida que vais sentindo, exatamente, que o bichinho foi-se criando e eu comecei a viver o Varzim de uma maneira diferente, a minha própria emoção em campo também se foi transformando. E principalmente nos jogos fora de casa. Eu ia chegar aí. Tu raramente falhas um jogo. Vamos começar primeiro pelos jogos em casa, não é? Tu raramente falhas um jogo e também não abdicas
do teu lugar na superior, de ver o jogo na superior. Há qualquer coisa naquela bancada de especial, não é? Que passa muito pelo tipo de pessoas que vão para lá, não é, Ni? Sim, eu acho que o grupo, não querendo associar a grupos já definidos, não é? Claro. Porque eles existem, mas o ambiente que se vive na superior é mesmo único. Eu já tive a oportunidade de ver os jogos nas outras bancadas, mesmo por exemplo quando chove e às vezes a gente se desloca para a bancada norte, não tem o mesmo sabor. Um dia de sol na superior, um jogo do Varzim, é muito, muito bom. Cria-se ali um ambiente mesmo muito bom, as pessoas estão unidas, estão todas a puxar pelo mesmo. Também temos a famosa tradição do fora de jogo, o fiscal do Varzim mesmo ali à nossa beira, cria-nos ali momentos a sofrer a pressão muito divertidos. daquele grupo que não abdica do lugar na rede. Não. Aquilo qualquer dia o Varzim também tem que vender lugares ali junto à rede. Era um bom negócio, se calhar, Nani. Até porque chega a determinados momentos do jogo em que nós nem conseguimos estar sentados. E eu acho que aquele grupo que se junta ali na rede também é um bocado por aí. Nós estamos tão a viver aquele jogo que não te dá vontade de estar sentado. E há um aspecto curioso que é, porque já aconteceu, já houve jogos, não é? Até ou pela chuva, ou por estar a chover, ou mesmo pela ausência. Um jogo do Varzim sem aquelas pessoas naquele sítio não é a mesma coisa. Não é? Não é? Acho que aquele apoio ali, vindo diretamente, e eu acho que até os próprios jogadores conseguem sentir, porque eu noto muitas vezes nos festejos reações naturais de olhar para a superior e é uma ligação muito forte. E mesmo aquelas pessoas são, que nós já acabamos por conhecer com o tempo, Sim. são os típicos poveiros não é? Sim. Poveiros de gema, bairristas, e isso passa para dentro também. Passa e varzinistas, o poveirismo e o varzinismo quando juntos, não é? Sim. É uma força, perfeita. é a união perfeita, é mesmo assim. Não querendo diminuir as outras bancadas, nem claro, quem se desloca às outras bancadas, mas acho que se um dia tentassem experimentar o que é ver um jogo na superior, eu tenho quase certeza que se calhar já não sairiam dali. É mesmo eu também acho que é assim. Vais também aos jogos fora? Sim, são os melhores. Exatamente, era isso que eu te ia questionar, porque todos dizem isso. E porquê? Ai, Silvia, sinceramente eu não te sei explicar o porquê, mas tudo aquilo que se vive na superior, por exemplo, o que eu vivo na superior, nos jogos fora eu acho que se vive a dobrar, porque quem se desloca-se por gosto, não é? Por amor. Às vezes é um esforço para muitas pessoas, uma deslocação. Ou seja, o espírito que é criado em volta de uma deslocação fora é muito unido e as pessoas vão mesmo por ambiente de festa. É uma festa, é muito bom. Eu não te sei explicar, mas as deslocações fora são sempre as que nos marcam mais. Quando às vezes nos perguntam um momento mais marcante, eu associo mais a deslocações fora do que propriamente a jogos em casa, sou-te sincera. É muito bom. É nos jogos fora onde se coleciona as grandes memórias, não é? Sim. Devo dizer que sim. Das minhas maiores memórias, ou que mais facilmente me vem à cabeça quando tento lembrar de alguma coisa, são deslocações fora. E desde que nós temos, porque também somos amigas, temos grandes recordações de deslocações, e na altura quando a Cristiana esteve cá nós falámos sobre isso, desde irmos, de cometermos a loucura de irmos ao Algarve para passarmos lá uma noite só para vermos o Varzim jogar. Há aqueles campinhos, não é? que ficam no fim do mundo, e que parece que nunca mais chegamos lá, mas depois chega-se lá e tem um bar que é fenomenal, com grandes sandes de panados, com paniques, não é? Onde se faz esses convívios, essas pequenas... esses pequenos pormenores, esses pormenores, não é? Que fazem ali o convívio entre vocês e criam-se laços ali, não é? Eu acho que também o facto de, apesar de o Varzim não pertencer
às ligas onde tem estado nos últimos anos. As equipas com as quais o Varzim tem defrontado também nos proporciona muito esses momentos, não é? Apesar de eu ansiar muito ver o Varzim noutra divisão, não é? E de ir a outros campos, acho que essas terras também têm um encanto muito especial, porque às vezes são estádios que não têm condições, mas o bar é fantástico, a comida é do melhor, nós estamos todos bem dispostos. É ali um ambiente familiar mesmo, sim, não muito, é? muito, sim. E acho que até as pessoas às vezes fora até criam uma ligação maior do que propriamente em casa, porque estamos ali todos juntos, estamos todos a apoiar-nos, muitas vezes até quando somos mal recebidos e assim, acho que a família une-se. A camaradagem. Sim, não é? acho que sim. Mas depois também, pronto, é como tu dizes, todos nós sonhamos com o Varzim nas ligas profissionais, e quando foi agora o jogo em Barcelos com o Gil Vicente, então esse sonho ainda ficou mais vivo dentro de nós, não é? Tu estiveste lá? Eu estive lá e como essa é que sensação que me deu, primeiro foi uma grande chapada de luva branca. Chegar a um estádio de primeira com bancadas vazias e olhar para a bancada do adversário, que era o Varzim, ver aquela moldura humana carregada de energia e olhar para as restantes bancadas, aquilo era uma desolação, não é? Apesar de o Gil Vicente estar a fazer uma época menos conseguida, penso que um jogo de taça é um jogo de taça. Merecia outra resposta por parte dos adeptos gilistas, mas achei também que foi uma grande demonstração da força varzinista e que não estamos esquecidos e que somos importantes, e acho que o futebol português precisa da nossa massa associativa nas deslocações fora. E como é que viveste o jogo depois aquela... nós estamos habituados, não é, a sofrer e é que o desfecho nem sempre é o que a gente mais deseja, não é? Mas foi um jogo que faz com que ainda hoje estejamos aqui a falar nele, não é? Em que realmente se percebeu que esta equipa, este grupo merece e ficou ali a prova de que os adeptos estão com eles em todos os momentos. Eu acho que o jogo foi muito bem disputado. Acho que em nenhum momento senti que a nossa equipa era inferior, em nenhum momento. Senti sempre que podíamos ganhar. Tive pena de o primeiro golo ter durado pouco tempo, porque a festa nas bancadas estava por demais. Estava um ambiente mesmo de taça. Tive muita pena que não tínhamos conseguido agarrar aquela vantagem, porque se aquele gol infeliz de Gil Vicente, se não tivesse acontecido, a vitória facilmente nos teria sorrido, se calhar até mais ampliada. Foi um jogo muito bem conseguido mesmo. A garra dos nossos jogadores, o apoio de fora, que acredito que passe lá para dentro e que lhes transmita também força, não é? Não sei o que é estar na pele de um jogador, mas acredito que se eu estivesse dentro de um campo a ver aquele apoio e a ver o esforço dos adeptos e que estávamos a carregar e a puxar para a frente, acho que já te estou a pedir para falar um bocadinho da equipa, mas antes disso queria que partilhasses connosco quais foram até hoje os melhores momentos que o Varzim já te proporcionou. Ora bem, todas as vitórias fora são momentos de muita alegria. As deslocações fora, como já referimos, são momentos muito importantes. Outro momento muito marcante foi quando fomos jogar os 3 jogos para a subida, o último jogo, quando soubemos que foi um sentimento depois já agridoce, não é? Mas esse momento foi muito marcante, porque também na altura estávamos a conseguir mobilizar uma grande quantidade de adeptos e crianças, e ver isso tudo, não temos só algumas fotos a passar só pelos momentos, registram desses momentos, não só pelos momentos em si no jogo, mas também por tudo o que acabou por trazer, que acho que as pessoas estavam novamente a ter aquela esperança e novamente a deslocarem-se ao estádio. Esse foi um momento muito marcante. Pela positiva, tivemos também outro momento marcante, assim, difícil. Recordo-me
de um momento que, apesar de, em termos de jogo, não ter sido um bom resultado para nós porque perdemos, mas houve um jogo muito marcante, que foi uma deslocação a Vizela. Estavas lá comigo. As deslocações a Vizela são sempre marcantes. São sempre marcantes. Espero que esta também seja no domingo, por outros motivos. O resultado não foi o melhor, mas em termos de união varzinista, foi dos jogos em que eu vi os adeptos mais unidos. Apesar de termos perdido, os adeptos cantaram, puxaram pela equipa e foi uma demonstração de que estávamos ali e estávamos ali para continuar. Toda a gente se recorda do famoso jogo contra o Benfica, na taça. Sim, e assim mais marcantes. E os mais tristes e revoltantes? Ora, os mais revoltantes, por um lado, o último jogo, para a taça, né, com o Gil Vicente. Perder nas grandes penalidades é sempre uma lotaria, mas foi revoltante no sentido em que, como disse anteriormente, como nunca achei que tínhamos sido inferiores, foi uma revolta perante aquela situação toda, termos saído de lá com uma derrota. Revoltou-me, marcou-me. A não subida continua sempre presente, ainda hoje é sempre falada, não pela derrota em campo, mas pela não subida. E depois o jogo também ditou a nossa descida para esta liga. Também foi um jogo muito triste. Recordo-me de jogadores a chorar, adeptos a chorar, crianças lavadas em lágrimas, que nunca pensei que pudesse ver, associado ao Varzim, esse jogo, quando estávamos também dependentes de outros resultados. Lembro-me perfeitamente de ter pessoas com os rádios antigos a ouvir um relato do outro lado. Depois havia muita confusão de informações. Exato. Porque as pessoas diziam uma coisa, as pessoas não se sabia bem se uns diziam não, nós conseguimos, outros não, nós não vamos conseguir. Foi muito confuso e foi um momento também muito frustrante. São os que eu identifico assim. Para uma mulher que gosta de futebol, ouvir coisas ao futebol não é para mulheres, ou as mulheres não percebem nada, é das coisas que nos custa mais, não é? Que nos chateia. É pior, não gosto. Já me vi por vezes envolvida em algumas discussões sociais, em redes sociais, por causa de comentários desse tipo. Eu acredito que muitas vezes não sejam ditos por mal ou com intenção de ofender, mas eu olho, por exemplo, para a massa associativa varzinista e acho que a mulher é muito presente e tem um papel também muito importante. Eu ia-te perguntar isso mesmo, como é que vês a figura feminina no nosso clube? Acho que é muito importante. Acho que vive tão ou igual como um homem. Acho que as emoções são as mesmas, acho que defendem também o clube. E sentes que os próprios homens olham para vocês de forma normal, que vos aceitam? Sim, eu nunca senti qualquer tipo de diferença. Convive-se bem, não é? Assim, sim. Desde sempre, não é? Acho que a figura feminina no Varzinho, a mulher sempre esteve uma presença muito forte na bancada, principalmente. Sim, eu não tenho opinião da massa associativa com mais idade. Não é uma geração com quem eu lido ou conheça ligada ao Varzim, mas a malta nova, como a gente costuma dizer, nunca recebi qualquer tipo de comentário e acho que sempre fui bem recebida. Mas eu, por exemplo, a ideia que tenho é mesmo essa, é de casais já com não é, da idade dos nossos pais, por exemplo, em que é uma das imagens que eu tenho muito presente, que é o casal, o homem se calhar está calado ou se calhar até ouvir o relato, próprio relato na cadeira, e a mulher é que está ali ser muito mais entusiasta, a mandar bocas para o árbitro e para a equipa adversária. É uma imagem muito presente nas bancadas do Varzim. E agora sim, em relação à nossa equipa desta época, o que é que estás a achar da prestação? Eu acho que temos um plantel muito coeso. Gosto do plantel em si. Acho que temos, como se costuma dizer, muita perninha para andar. Acho que temos talento. Acho que temos jogadores importantes também com experiência. Eu tinha receio que esta equipa pudesse ser muito jovem ou que pudesse ter alguns, mas acho que temos elementos fulcrais que fazem esse equilíbrio.
És capaz de dizer? Sim, eu olho para um Nelsinho naquele meio campo, é de encher qualquer olho. Tenho saudades de ver o Telmo a fazer aquelas trepadas pela ala, mas acho que está bem substituída. O Raul, sim, tem feito um excelente trabalho. O próprio Tiago Lopes, apesar de ser jovem, já é experiente também, não é? Já é capaz de transmitir, se calhar, para dentro de campo outra visão. E acho que o grupo se entrosou muito bem. Eu vejo pelo fio de jogo, acho que o futebol flui. Temos um futebol que até é bonito, não é? Muitas vezes nestes escalões, muitas vezes dizem que o futebol é feio, que é pontapé para a frente. Eu acho que o Varzim consegue construir uma jogada com início, meio e fim, bem construído. Temos alas, temos alas rápidas, acho que conseguem fazer a diferença, quer o Rui, quer o Hamilton, os titulares, não é? Acho que conseguem fazer a diferença e acho que é muito importante termos o regresso do Nelson. Acho que é um jogador, para mim, que é fulcral. E também tem-me surpreendido bastante pela positiva a nossa defesa, porque quem recorda a defesa de quando subimos, não é? O Kaiser e o João Faria, era uma dupla muito forte que deixou saudades. E, no entanto, esta dupla tem-me surpreendido muito pelo positivo. Muito bem. Estás confiante de que o nosso objetivo vai ser alcançado? Eu espero que sim, tenho confiança nisso. Espero que a equipa não entre em euforias. Espero que tenhamos calma para enfrentar cada jogo como um desafio, ou seja, jogo a jogo, porque eu espero que o facto de estarmos em primeiro que não possa causar às vezes algum desleixo, porque facilmente -3, +3 nesta liga faz a diferença. Tu pensaste isso quando, por exemplo, perdemos na Oliveirense? Sim, logo, de imediato. Pensei logo que, porque não foi um jogo bem conseguido, e pensei logo que aquilo pudesse ser já uma consequência de termos alcançado o nosso primeiro objetivo, não é? Chegar à frente. E agora também temos muito trabalho difícil, que é conseguir essa liderança. Voltaste a ter confiança com a exibição e com o resultado em Felgueiras? Sim, claro. Mas espero que agora em Vizela reafirmemos esse nosso status, por assim dizer. A diferença pontual não é muito grande, não é? Nós temos sempre ali os que vão atrás de nós. São poucos jogos para fazer a diferença. E não se pode escorregar muito mais, não é? E então, vamos ter a deslocação a Vizela. Estávamos a brincar há pouco, as deslocações a Vizela são sempre, têm sempre histórias. Esperemos que regressemos de lá felizes, não é? Sim. O que é que esperas desse jogo, Ni? Olha, espero uma grande adesão da massa associativa, como tem vindo a ser. Espero que o jogo nos corra bem, que o resultado nos seja favorável. Espero que não hajam terceiros intervenientes para nos fazer. Tens medo disso também? Tenho muito receio. Jogadas de bastidores. Tenho receio, porque infelizmente sabemos que elas existem. Exato. Não é? E muitas vezes sabemos que nós, se por acaso nos pudéssemos ver envolvidos nesse tipo de situações, não teríamos nunca capacidade para nos debatermos com outras jogadas de bastidores. Não, eu acho que a nossa única força tem que ser o jogo em si. E não outro tipo de manobras de diversão. E espero que isso não se comece a refletir agora que chegamos a uma fase que é essencial. Exatamente. Mas então esperas uma boa exibição, os 3 vitória. Pontos, uma vitória alargada. Era isso que eu te ia perguntar, arriscas já um prognóstico? Eu arrisco já um 3-1. E marcadores de golos também? Ou já é pedir muito? Um 3-1. Acredito que o Vizela também não vá para facilitar, não é? Até porque eles também têm muito em jogo. Mas acredito que temos condições para ser superiores, como fomos em casa, quando eles cá vieram, e espero que sim, que o jogo seja bem conseguido, consigamos facilmente chegar ao gol e manter essas vantagens, não adormecer por vezes
quando conseguimos chegar ao primeiro gol, para depois não estarmos ali a sofrer até ao fim. Vais lá estar? Sim, vou lá estar. Não, tens ido agora, a Cris era a tua grande companheira, Sim, ela a minha está companheira fora. Ainda há pouco ia comentar e escapou-me que esperas quando ela regressar festejarem juntas, Sim, terem ela continua a grande par, acontecimento. continua a mandar-lhe, ela vê, ouve o relato quando consegue, senão também tento sempre mantê-la atualizada, e ela deixou-me o irmão dela. O irmão, exatamente. E agora levar o Vitinho, sim, não é? levar o Vítor e também os pais dela, muitas vezes também vêm. Sim, porque lá está, é mais um exemplo de família e que ficaram com o bichinho. Ficar. Já vinha do avô dela, como ela teve a oportunidade de referir aqui, que é o grande pilar, digamos assim, que causou este bichinho todo. Pois há essa questão sentimental, não é? Sim, no varzinismo das também, pessoas. Sim, pela parte da Cristiana também tem sempre esse outro lado de um avô que já cá não está e que ela fez questão de continuar e fez muito bem. Com ela arrastou muito mais. Estava a falar há pouco das recordações que temos do campo de Vizela, não é? Que já tivemos grandes histórias lá. O Varzinho também é isto, são as recordações, as amizades, histórias que ficam para contar ao longo da vida. Sim, eu julgo que quando encontramos alguém que é costume vermos aos domingos, há sempre tema de conversa, há sempre um momento que a gente associa a determinada pessoa, há sempre uma história para contar, algo para relembrar, há sempre algo relacionado com o Varzinho que acaba por surgir em conversa, é inevitável. Se estivesses a conversar com uma pessoa que gostasse de futebol, mas que nunca ouvira falar do Varzinho e tivesse curiosidade de perceber o que é o Varzinho, o que é o varzinismo, como é que descreverias? Eu acho que preferia pegar nessa pessoa e levá-la a ver um jogo comigo. Acho que é a melhor maneira de demonstrar à pessoa o porquê de quando a gente fala no Varzinho falar com tanto carisma. Acho que não há nada como presenciar, porque muitas vezes ao dizer a pessoa não vai captar aquilo que nós captamos quando estamos lá. E acho que não há nada melhor como levar a pessoa a ver um jogo. E sentir os Celsos, os Teixeiras, as Donas Amélias, não é? Sentir essa gente que faz o próprio Camilo. Sim, porque eu já tive a oportunidade de levar pessoas de fora ao estádio e realmente quando a pessoa sai do estádio realmente percebe, agora eu percebo porque é que tu falas assim, porque é que tu dizes assim, porque é que tu sentes assado. Porque realmente dá para ver. Quem lá vai vê, ainda no jogo com o Gil Vicente, eu tive a oportunidade de levar uma pessoa que não é do Varzinho, não é de cá, levei-o e ele estava fascinado com o ambiente que o clube proporcionou naquela tarde, porque acho que é realmente fantástico. Muito bem, e para terminar, pedia-te que dirigisses uma palavra a todos os varzinistas. Todos os varzinistas, eu espero que eles continuem com todo o apoio e a força que o Varzinho precisa. Espero que ninguém desanime com uma eventual escorregadela, porque eu sei que nem sempre é fácil apoiar o Varzinho nos bons e nos maus momentos, mas acho que é essa a nossa função, porque se nós não estivermos lá, mais ninguém vai estar. E acho que, como tu dizias na semana do jogo de preparação, nós podemos e devemos ser o 12º jogador. E acho que nós somos muito importantes também. Eu acredito que a massa associativa ajuda a ganhar jogos também. Muito obrigada, Nico. Obrigada. Foi um gosto esta conversa. Espero também que os varzinistas que estiveram a acompanhar tenham gostado da nossa conversa, que é mesmo isto, é a partilha de todos os momentos, de todas as emoções que o nosso Varzinho nos proporciona. Obrigada mais uma vez e obrigado a vocês que estiveram aí desse lado. Eu prometo voltar amanhã com mais 1 Hora Varzinho.